Um ponto em comum entre as 8 produções indicadas ao prêmio de melhor filme no Oscar 2019 é a presença de inúmeras discussões políticas e sociais, tanto nos roteiros quanto nos bastidores. Agora você vai saber um pouco mais sobre todos esses pontos que foram e merecem ser debatidos. Um tema, especificamente, norteia os filmes do Oscar nos últimos anos: racismo. Algumas produções que abordam o assunto foram indicadas à premiação recentemente, e isso deve se repetir cada vez mais. O maior exemplo é o chocante Infiltrado na Clã, de Spike Lee. O diretor sempre deixou claro que tinha como objetivo defender as minorias através das mensagens e dos personagens de seus filmes. É possível reparar isso claramente em 2 de seus maiores sucessos: Faça a Coisa Certa, de 1989, e Malcolm X, de 1992. Apesar de serem consagrados e reconhecidos pelo público e crítica, os filmes não receberam indicações nas principais categorias do Oscar, talvez pela época, que não valorizava tanto tais temáticas. Mas a gente vai chegar nisso em breve. Infiltrado na Clã, contudo, recebeu 6 indicações ao Oscar 2019, incluindo direção e filme. O longa-metragem de Spike Lee aborda inúmeras questões sociais, mas o racismo é o foco, especialmente por se tratar de uma história real envolvendo a Ku Klux Klan, um dos movimentos mais extremistas e preconceituosos já existentes, e é importante lembrar que ainda existe, por mais bizarro que possa parecer. O diálogo do filme com os dias atuais é muito forte, assim como as críticas ao fascismo e à opressão, elementos que estão voltando com tudo ao cenário geopolítico, ou geoapocalíptico, se você preferir. E se a vida imita a arte também precisa imitar a vida. Portanto, o racismo e a falta de representatividade não estão restritos aos roteiros dos filmes. Em 2016, o movimento Oscar So White foi disseminado na internet após todos os indicados nas categorias de atuação serem brancos. E tivemos grandes trabalhos de atores negros naquele ano, como Samuel L. Jackson em Os 8 Odiados e Idris Elba em Beasts of No Nation. Got room for one more? A partir disso, a Academia incluiu novas personalidades entre os votantes, visando um aumento de representatividade. O resultado, claro, veio no ano seguinte, quando Moonlight venceu o Oscar de melhor filme e Mahershala Ali e Viola Davis ficaram com os prêmios de coadjuvantes. Thank you, really appreciate it. Thank you to the Academy. Thank you. Em 2018, Jordan Peele foi o primeiro negro a vencer o Oscar de roteiro original. Você vê, as mudanças realmente fizeram efeito. Com essas premiações, a década de 2010 já se consolidou como a mais representativa da história do Oscar. 16 profissionais negros da indústria foram premiados nos últimos 8 Oscars. Para se ter uma ideia, Hattie McDaniel foi a primeira pessoa negra a vencer o Oscar em 1940, por E o Vento Levou. E este foi o único prêmio para negros naquela década, assim como nos anos 1960 e 1970. This is one of the happiest moments of my life. A média aumenta mais nas décadas de 80 e 90, mas nos anos 2000 é que ocorre a maior crescente, com 10 negros levando o Oscar, o que ainda é pouco, convenhamos, né? Por falar em representatividade, voltemos para os filmes da edição de 2019. Pantera Negra é um poço de representatividade e desconstrução. Pela primeira vez, as crianças negras puderam se identificar completamente com heróis e heroínas semelhantes a eles, e os adultos passaram a ter mais consciência da importância disso. É válido destacar também as personagens femininas. Elas não são fragilizadas e possuem papéis fundamentais na história, além de demonstrarem que o Girl Power está com tudo, até nos bastidores. O diretor Ryan Coogler teve a companhia de muitas mulheres na produção, com destaque para a diretora de fotografia Rachel Morrison e para as indicadas ao Oscar Hannah Beachler e Ruth Carter, respectivamente designer de produção e figurinista. Para completar, Pantera Negra aborda questões sobre política, tecnologia, luta de classes e divisão de recursos e conhecimento. A genialidade, os conflitos e as forças das personagens, por sinal, também são pontos fortíssimos do longa-metragem da Marvel, tendo em vista que os negros, muitas vezes, foram representados no cinema de forma superficial e fragilizada. Pantera Negra comprova que é possível mudar isso. Wakanda forever! A genialidade está presente também em Don Shirley. O pianista de jazz foi representado em Green Book, O Guia, por Mahershala Ali, grande favorito ao Oscar de ator coadjuvante pelo papel. E seu talento para a música e para as palavras chamou muita atenção, assim como os diálogos e momentos dramáticos do filme. A história é baseada em fatos e se passa em um contexto americano no qual o Sul ainda é segregado, e os brancos olham para Don Shirley apenas como algo para entretê-los.
Um italiano com preceitos racistas é um motorista do pianista. E a diferença de cultura e pensamentos geram questionamentos intensos nos personagens e, consequentemente, na gente, público. Mas Green Book é muito mais amplo que isso. O próprio livro que dá nome ao filme tem um significado forte. O The Negro Motorist Green Book era um guia muito utilizado no período de segregação do sul dos Estados Unidos. Criado por Victor Hugo Green, o livro foi feito para viajantes e motoristas negros encontrarem hotéis, restaurantes e outros locais que poderiam frequentar sem preconceitos, agressões e olhares de julgamento. Além do racismo, o principal tema do filme, a obra de Peter Farrelly aborda a homossexualidade, rechaça a utilização da violência e, assim como alguns de seus concorrentes, tem um foco gigantesco na importância da família e na melancolia resultante da mistura entre fama e solidão. Esse paralelo é muito forte em A Favorita. O filme de Yorgos Lanthimos sobre a rainha Anne mostra que o poder da protagonista não é suficiente para esconder a tristeza causada pela solidão. Da mesma forma, a mensagem de que a solidão pode causar ainda mais problemas fica explícita. A vulnerabilidade pode fazer com que o ser humano tenha relacionamentos abusivos, mesmo sem perceber. Uma temática que também faz parte do filme, a esposa. No meio disso tudo, A Favorita ainda é uma história sobre poder, status, autoritarismo, vingança e homossexualidade. Naturalmente, é possível fazer uma comparação com outro indicado na categoria de melhor filme. Ao contar a história do Queen e de Freddie Mercury, o diretor Bryan Singer precisou abordar a homossexualidade e os problemas que a fama pode trazer. A história pode não ter sido muito profunda, mas conseguiu transmitir a mensagem, pelo menos para algumas pessoas. Nos cinemas brasileiros, algumas vaias foram escutadas nos momentos em que Mercury se envolve com homens, demonstrando que o tema ainda precisa ser muito discutido. Assim como o uso de drogas, ponto não muito debatido em Bohemian Rhapsody, apesar da história do Queen ter um envolvimento direto com esse problema político-social. É possível se aprofundar em tal discussão a partir de Nasce uma Estrela, a obra da vida de Bradley Cooper, diretor, roteirista e protagonista do filme, mostra o quanto a fama pode ser literalmente tóxica. Conhecido no Brasil como o filme da Lady Gaga, a produção gira em torno do personagem de Cooper, que é extremamente complexo e possui backgrounds bem decisivos para a sua vida. O problema com as drogas é gigantesco e causa consequências sérias, mas a solidão também volta ao centro das discussões, assim como os debates sobre relacionamentos abusivos e a representação da figura feminina em filmes. Mas um dos personagens que mais chamam a atenção em Nasce uma Estrela é Bob, que rendeu uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante para Sam Elliott. Bob é irmão do protagonista Jackson Maine e está ali para mostrar o quanto a família pode conhecer uma pessoa e como pode tentar salvá-la de problemas sérios. No caso do Jackson, as drogas e a depressão, e perdas também. E o filme mais comentado do Oscar 2019 tem a família como uma de suas temáticas principais. Roma é uma homenagem de Alfonso Cuarón a Libo, uma moça de origem indígena que trabalhou na casa do diretor quando ele era criança, no México. A família é um tema central, e é possível afirmar que carinho, atenção e preocupação, elementos característicos em familiares, pode estar presente também em pessoas vindas de fora. As discussões, contudo, não param por aí. A narrativa tem o contexto histórico do México dos anos 1970 como pano de fundo. Por conta disso, a democracia, o autoritarismo e a luta de classes norteiam alguns dos pensamentos do público que assiste ao longa-metragem preto e branco da Netflix. Um outro ponto importante demonstrado em Roma é a influência americana em países subdesenvolvidos. Em determinado momento, Roma mostra o massacre de Corpus Christi, no qual o Estado paramilitar mexicano da época mandou o grupo Los Halcones reprimir, com mortes e agressões, estudantes e civis. Mas qual a ligação dos Estados Unidos com isso? Bem, Los Halcones eram soldados treinados pela CIA, agência de inteligência americana. E convenhamos, né, quase nada é por acaso quando falamos da maior potência do mundo, como mostra o filme Vice. A cultura das guerras já faz parte da cultura americana, especialmente após o país descobrir que elas podem ser extremamente lucrativas. Vice conta a história de Dick Cheney, vice-presidente americano durante o governo de George W. Bush.
A narrativa, que apresenta um ritmo muito diferente, assim como A Grande Aposta, filme anterior do diretor Adam McKay, mostra o quanto Cheney influenciou as decisões do governo americano durante as últimas décadas, especialmente após o 11 de setembro. Vice explora as tomadas de decisões das autoridades e mostra o quanto a política externa do país impacta outras nações e cria mocinhos, bandidos e catástrofes inimagináveis, assim como bons roteiristas de filmes. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe aqui embaixo o seu comentário sobre o Oscar 2019 e não se esqueça de ler a descrição para ver também os materiais que a gente usou para produzir esse conteúdo. Até a próxima!